Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Getúlio e eu estou aqui para te ajudar a entender direito penal no nosso curso de reta final. Olha só, estamos aqui para resolver algumas questõezinhas de direito penal para te ajudar nessa preparação final aí para o seu exame da OAB. Vamos lá, sem perder muito tempo? Primeira questão. Márcia e Plínio se encontraram em um quarto de hotel e, após discutirem o relacionamento por várias horas, acabaram por se ofender reciprocamente. Márcia, então, querendo dar fim à vida de ambos, ingressa no banheiro do quarto e liga o gás, aproveitando-se do fato que Plínio estava dormindo. Em razão do forte cheiro exalado, quando ambos já estavam desmaiados, os seguranças do hotel invadem o quarto do casal, que foi levado para o hospital. Tanto Plínio quanto Márcia acabaram sofrendo lesões corporais graves. Registrado o fato na delegacia, Plínio, revoltado com o comportamento de Márcia, procura seu advogado e pergunta se a conduta dela configuraria crime. Considerando as informações narradas, o advogado de Plínio deverá esclarecer que a conduta de Márcia configura crime de lesão corporal grave apenas, tentativa de homicídio qualificado e tentativa de suicídio, tentativa de homicídio qualificado apenas, tentativa de suicídio por 2 vezes. Comigo. Olha, assim, essa é uma questão fácil para a gente começar. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe crime de suicídio. Ah, prof, claro que não existe, porque a pessoa morre. Não, mas você imagina que a pessoa é tão incompetente que ela tenta se matar e não consegue. O Estado tem alguma ação contra ela? Ela pode responder criminalmente por essa tentativa? É óbvio que não. É óbvio que não. Pelo princípio da alteridade, suicídio não é crime, porque não afeta bem jurídico alheio. O que é crime previsto no artigo 122 do Código Penal é induzir, instigar ou auxiliar que outrem suicide. Então, induzir, instigar ou auxiliar uma pessoa a se suicidar é crime. Mas o que a Márcia fez? Ela tentou se matar e ela tentou matar o namorado no momento que ele estava dormindo, ou seja, sem chance de defesa para a vítima, que é uma qualificadora. Então, qual que é a nossa resposta certa nessa questão? Põe na tela. A resposta certa é letra C, tentativa de homicídio qualificado apenas. Comigo. Porque em relação à sua própria tentativa de suicídio, nós já vimos que não é crime. Então, apenas tentativa de homicídio qualificado. Suicídio só é crime quando você auxilia, instiga ou auxiliar, instigar ou induzir terceira pessoa a se suicidar. Vamos para a próxima questão. Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do Brasil em Portugal. Passando por dificuldades financeiras, acaba desviando dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Francisco é condenado pela infração praticada. Extinta a pena, ele retorna ao seu país de origem e é surpreendido ao ser citado no Brasil em processo para responder pelo mesmo fato, razão pela qual procura o seu advogado. Considerando as informações narradas, o advogado de Francisco deverá informar que, de acordo com o previsto no Código Penal, vamos lá, vem comigo. Do que nós estamos falando aqui? De lei penal no tempo ou de lei penal no espaço? Lei penal no tempo ou no espaço? A pergunta aqui é onde ou quando? A pergunta é onde? Onde se considera cometido o crime? Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida disso aqui? Vem comigo para o quadro. Olha só, nós temos um negocinho bem brega aqui que você adora. Eu só coloco porque você gosta, que é o luta. O luta significa, em relação ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Em relação ao tempo do crime, a teoria da atividade.
O que significa dizer? Que em relação ao tempo do crime, a teoria adotada pelo Código Penal, prevista no artigo 4º, é a teoria da atividade. Significa dizer que considera-se cometido o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Então, em relação ao tempo, a teoria é da atividade. Agora, em relação ao lugar, a teoria é da ubiquidade. E o que diz a ubiquidade? Olha só, a ubiquidade nada mais é do que a junção da atividade e do resultado. Junção da atividade e do resultado. Essa junção aqui nós chamamos de ubiquidade. Então, para responder a pergunta onde se considera cometido o crime, nós vamos... Pode vir para mim. Nós vamos utilizar a teoria da ubiquidade. E ela diz o seguinte: é lugar do crime tanto o lugar onde ocorreu a ação, quanto o lugar onde se deu o resultado. Ambos são lugares do crime. Tanto onde se deu a ação, quanto onde se deu o resultado. Então imagina o seguinte, você está na ponte da amizade, que divide Brasil com Paraguai, e você está do lado brasileiro e dá um tiro no seu algoz. Ele consegue se arrastar até o lado paraguaio e morre no Paraguai. Eu te pergunto, considera-se cometido o crime no Brasil? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? Porque a atividade se deu no Brasil. Se a gente inverte o exemplo, você está do lado paraguaio e dá um tiro no seu algoz, ele consegue se arrastar e vai morrer no lado brasileiro. Eu te pergunto, considera-se cometido o crime no Brasil? Sim, também, porque o resultado se deu no Brasil. Então, pela teoria da ubiquidade, tanto o lugar da ação quanto o lugar do resultado são considerados lugares do crime. Beleza, mas veja bem, a gente não pode estudar a ubiquidade sem falar do princípio da territorialidade. Territorialidade. E o que diz o princípio da territorialidade? Que eu aplico lei brasileira para crimes cometidos no território brasileiro. Olha que regra simples. A territorialidade diz: aplico lei brasileira para crime ocorrido no território brasileiro. Mas se liga, o princípio da territorialidade é conhecido como o princípio da territorialidade mitigada, ou também chamado de territorialidade temperada. O que significa dizer territorialidade mitigada ou temperada? É o que o próprio nome está querendo dizer. Significa dizer que é uma regra que tem exceções, que tem mitigações. Então, pelo princípio da territorialidade, eu aplico lei brasileira para crime ocorrido no território brasileiro. Mas veja bem, existem exceções, porque esse princípio é da territorialidade mitigada. E quais são as exceções? Se a regra é aplicar lei brasileira para crime ocorrido no território brasileiro, a exceção é aplicar lei brasileira para crimes ocorridos fora do território brasileiro. Então existem situações excepcionais em que mesmo crimes tendo ocorrido fora do território brasileiro, eu vou aplicar a lei penal brasileira. E essas exceções são apenas aquelas previstas no artigo 7º, inciso 1 e 2 do Código Penal. Exemplo: crime cometido contra a vida e a honra do presidente da República. Onde quer que ocorra, vai ficar sujeito à aplicação da lei penal brasileira. Outro exemplo: crime cometido contra a fé pública ou patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal, de empresa pública e sociedade de economia mista brasileira. O artigo 7º traz como exceção, traz como um caso de extraterritorialidade, perceba, extraterritorialidade são as exceções. A regra é territorialidade. Aplico lei brasileira para crime ocorrido no território brasileiro. Extraterritorialidade são casos excepcionais
em que eu vou aplicar a lei brasileira mesmo para crimes ocorridos fora do território brasileiro. Então, lá no artigo 7º, um caso de extraterritorialidade é quando o crime for praticado contra o patrimônio de sociedade de economia mista ou empresa pública brasileira. É ou não é o caso do Banco do Brasil, da nossa questão? É exatamente o caso da nossa questão. Então, crime praticado contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista brasileira, vai ficar sujeito à aplicação da lei penal brasileira onde quer que ocorra. No exemplo da nossa questão, é um Banco do Brasil sediado em Lisboa, Portugal. Nós temos o Banco do Brasil em Orlando, em vários países do mundo existe o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, enquanto sociedade de economia mista brasileira, crime praticado contra o patrimônio ficará sujeito à lei penal brasileira. Então vamos ver quais são as nossas alternativas? Olha só. Francisco deverá informar que, de acordo com o Código Penal, ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato, por já ter sido julgado e condenado em Portugal. Ele somente poderia ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato, caso tivesse sido absolvido em Portugal. C. Ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal. E letra D. Ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil, em caso de nova condenação. E aí, já respondeu? Letra D. Comigo. Então, olha só. Vai aplicar a lei penal brasileira? Vai, porque é um caso de extraterritorialidade prevista no artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Mas você vai observar lá nos parágrafos do artigo 7º que existem algumas condições para que se possa aplicar a lei penal brasileira. Uma delas é que o agente ingresse no Brasil. E se ele já foi condenado por esse mesmo fato fora, essa condenação fora não impede o julgamento no Brasil, mas ela vai ser considerada na hora da aplicação da pena, para ser descontada ou computada na aplicação da pena. Tudo bem com isso? Beleza, vamos mais uma questãozinha. Olha aí, Paulo nasceu em outubro de 90. Em julho de 2011, Paulo cometeu o delito de homicídio simples contra um vizinho. O Ministério Público ofereceu denúncia no ano de 1922. Sobre a hipótese apresentada, analise a afirmativa correta. A. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no ano de 2021, pois no caso de Paulo, a prescrição é reduzida pela metade. A prescrição da pretensão punitiva só ocorrerá em 20 anos da data dos fatos, ou seja, no ano de 2031. C. Por se tratar de crime hediondo, o prazo prescricional da pretensão punitiva é acrescido de 1/3, de forma que a prescrição ocorrerá somente no ano de 2024. E D. Por se tratar de crime hediondo, o crime cometido por Paulo é imprescritível. E aí? Bora marcar para depois responder? Deixa na tela. Resposta correta: ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em 2021. Vem comigo. Nós estamos falando aqui de prescrição. O que é prescrição? Prescrição é um prazo que corre contra o Estado para que ele investigue, processe e julgue os ilícitos penais. Então, prescrição é a perda do poder de punir pelo decurso do prazo. Prescrição é a perda do poder de punir pelo decurso do prazo. E quem detém o monopólio do poder de punir? Quem detém o ius puniendi? Apenas o Estado. Apenas o Estado tem legitimidade para aplicar sanção penal. Só que o Estado tem um prazo para fazer isso, e a esse prazo nós denominamos de prescrição. Perceba,
Todas as vezes, escuta o que eu estou te falando, todas as vezes que caiu prescrição na OAB, durante esse período que a FGV está fazendo a prova, caiu o redutor da prescrição previsto no artigo 115 do Código Penal. O artigo 115 do Código Penal, ele diz que o prazo prescricional se conta pela metade quando na data dos fatos o agente era menor de 21 anos ou na data da sentença ele era maior de 70 anos. Ó, se na data do fato o agente é menor de 21, e aí perceba, eu não preciso falar que ele é maior de 18, né? Porque senão nem processo penal tem. Então, maior de 18, mas menor de 21 anos. Então, se na data do fato o agente é menor de 21 anos, ou se na data da sentença o agente é maior de 70 anos, o prazo prescricional se conta pela metade. Prof, e qual é o prazo prescricional do homicídio? Lá no artigo 109 do Código Penal tem uma tabela dos prazos prescricionais. E essa tabela dos prazos prescricionais, ela tem um parâmetro. E o parâmetro é a pena máxima em abstrato. Então você vai observar lá no artigo 109. Se o crime tem pena de 2 anos, prescreve pena máxima de 2, prescreve em 4. Pena máxima de 4, prescreve em 8. Tem a tabelinha no artigo 109. De modo que o homicídio é o crime que tem o maior prazo prescricional. A prescrição para o crime de homicídio é de 20 anos. De 20 anos. Entretanto, quando a gente olha a nossa questão, olha só, ele diz, Paulo nasceu em outubro de 90. E quando que ele cometeu o crime? Em julho de 2011. Então, em 2010, ele fez 20 anos. Ele ia fazer 21 em outubro de 2011. Então, quantos anos Paulo tinha no momento do crime? 20 anos. 20 anos. Se ele tinha 20 anos, eu tenho que observar o redutor previsto no artigo 115 do Código Penal. Porque na data do fato, ele era menor de 21. Portanto, a prescrição para ele se conta pela metade. Se a prescrição do homicídio era 20, para ele a prescrição do homicídio é de 10. Então, se o crime foi em 2011, quando que ele estaria prescrito? Em 2021. É exatamente a sua resposta correta. Lembrando que a prescrição começa a contar, de regra, artigo 111, da consumação do crime. Eu gosto sempre que a gente está falando de prescrição, lembrar de você um detalhe. A gente falou agora mesmo sobre o tempo do crime. E você conferiu comigo que o Código Penal, em relação ao tempo do crime, adota a teoria da atividade. Então se liga, quando que se considera cometido o crime? No momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Mas quando que começa a correr a prescrição? De regra, a prescrição começa a correr no momento da consumação. Então, muito cuidado, que eu já vi questão envolvendo prescrição que tratava do momento do crime e do momento da consumação. Porque imagina que você quer matar alguém e atira nessa pessoa. Ela é socorrida, levada para o hospital, fica em coma 30 dias. E 30 dias depois ela morre. Eu te pergunto, quando ocorreu o crime? No momento do tiro. Porque o tempo do crime se regula pela teoria da atividade. Então, o crime aconteceu no dia do tiro. Mas e a prescrição começa a correr quando? 30 dias depois do crime. Porque pela regra do artigo 111, a prescrição começa a correr no momento da consumação. Então se liga com isso. São parâmetros diferentes. O tempo do crime é o momento da ação. A prescrição começa a correr no momento da consumação. Tudo bem? Beleza. Vamos mais. Põe na tela.
Juarez, com intenção de causar a morte de um casal de vizinhos, aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos conversando na rua e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Apesar de todos os fatos e a autoria restarem provados em inquérito encaminhado ao Ministério Público, com o relatório final de indiciamento de Juarez, o promotor de justiça se mantém inerte em razão do excesso de serviço, não apresentando denúncia no prazo legal. Depois de vários meses com a omissão do promotor de justiça, o filho do casal falecido procura o advogado da família para a adoção das medidas cabíveis. No momento da apresentação da queixa em ação penal privada subsidiária da pública, o advogado do filho do casal, sob o ponto de vista técnico, de acordo com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de 2 crimes de homicídio em concurso material, requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos, concurso formal, requerendo a exasperação da pena mais grave em razão do concurso de crimes, continuidade delitiva, requerendo a exasperação da pena mais grave em razão do concurso de crimes, ou concurso formal, requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos. E aí, hein? Vem comigo. Típica questão de concurso de crimes. Porque todas as vezes que a gente observa em prova uma questão de concurso de crimes, o examinador sempre quer a mesma coisa. Ele te dá uma situação hipotética e quer que você identifique que tipo de concurso é esse. Vamos dar uma revisadinha nesse assunto? Olha só, concurso de crimes é quando eu tenho um agente cometendo mais de um crime. É diferente do concurso de agentes ou concurso de pessoas. No concurso de pessoas, eu tenho mais de uma pessoa cometendo um crime. Nesse caso, nós temos concurso de crimes, é uma pessoa cometendo mais de um crime. O concurso de crimes está regulamentado no Código Penal em 3 espécies, artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. O artigo 69 trata do concurso material, o artigo 70 trata do concurso formal e o artigo 71 trata do crime continuado. Concurso material, concurso formal e crime continuado. Lembrando que o concurso formal, ele ainda se subdivide em concurso formal próprio e impróprio. Vamos começar a traçar a diferença de cada um deles, para que você entenda essa matéria? Porque é sempre assim as questões. As questões vão querer te cobrar se você sabe identificar que tipo de concurso é. Então veja bem, eu vou primeiro começar a traçar com você a diferença de um e de outro. Olha só, no concurso material, o agente mediante mais de uma ação comete 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Ó, concurso material, o agente mediante mais de uma ação comete 2 ou mais crimes, idênticos ou não. No concurso formal, o agente mediante uma única ação comete 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Então aí você já observou a diferença do material para o formal. O material é mais de uma ação. No formal, uma única ação. E no crime continuado, o agente, mediante mais de uma conduta, pratica 2 ou mais crimes idênticos. Idênticos. Então perceba, essa nossa primeira diferença se dá em relação ao número de condutas e à identidade dos crimes. Concurso material, mais de uma conduta, mais de um crime, idênticos ou não. Concurso formal, uma única conduta,
mais de um crime, idênticos ou não. E no crime continuado, mais de uma conduta, mais de um crime, idênticos. Idênticos. Agora, olha só. Eu vou te dar o cenário de cada um deles. Sabe por quê? Porque a minha intenção é que você bata o olho na cena e saiba exatamente de pronto, que tipo de concurso que é. Sabe por quê? As situações são muito peculiares. A cena de cada um desses concursos são muito peculiares. Quando você olha a cena, você não pode ter dúvida de que tipo de concurso que é. Então perceba, qual que é o cenário de concurso de crimes material? O cenário é uma zona. Você vai ler a questão, você vai custar a contar a quantidade de condutas e a quantidade de crimes. É mais ou menos assim, ó. O agente vai assaltar o banco. Na entrada do banco ele mata o segurança. Lá dentro, antes de sair, ele estupra a gerente. Pega o dinheiro do banco. Na saída, ele furta um carro para servir na fuga. E na fuga com o carro, ele atropela uma pessoa. Percebeu? Várias condutas, vários crimes, idênticos ou não. Isso é um cenário típico de concurso material de crimes. Muitas condutas, muitos crimes. Agora, no concurso formal, a cena mais típica é porque existe apenas uma conduta. E aí perceba, o cara tem que ser bom para com uma conduta produzir mais de um crime. E é por isso, já vou te dando a dica aí para a nossa resposta. E é por isso que muitas vezes as provas se utilizam dos exemplos de bombas. Porque não tem uma maneira mais fácil de você conseguir mais de um crime com uma conduta do que uma bomba. Com uma bomba você pode conseguir até 20 resultados. Imagina com uma sala cheia, solta uma granada aqui dentro. Uma conduta, 20 homicídios. É em concurso formal. Porque o que caracteriza o concurso formal é a unicidade de condutas. É apenas uma conduta em mais de um crime. Idênticos ou não. Então o concurso formal também é muito típico, porque nós temos apenas uma única conduta. E no crime continuado? A peculiaridade do crime continuado é porque é sempre o mesmo crime, porque são crimes idênticos. Então sempre o mesmo crime. Então estupro, ou furto, é sempre o mesmo crime. E aí quando você lê o artigo 71, que fala do crime continuado, você vai ver que está escrito lá, se valendo o agente das mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, entre outras semelhanças. Então, crime continuado, o agente, mediante mais de uma conduta, comete 2 ou mais crimes idênticos, se valendo das mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, entre outras semelhanças. Beleza, mas por que o Código Penal fez isso? Por que o Código Penal resolveu tipificar esses tipos de concurso? Para ajudar o juiz a aplicar pena nessas situações. E para aplicar pena nessas situações, o Código criou 2 sistemas de aplicação de pena. 2 sistemas de aplicação de pena. Vem para o quadro. Então nós temos um primeiro sistema de aplicação de pena chamado de cúmulo material. Cúmulo material. E o outro sistema de aplicação de pena chamado de exasperação. O que é um e o que é outro, prof? Antes da gente classificar. Cúmulo material significa dizer, o juiz vai pegar todos os crimes que estão em concurso
e fazer uma dosimetria para cada crime e somar as penas definitivas. Então, no cúmulo material, o juiz faz uma dosimetria para cada crime e soma as penas definitivas. Já na exasperação, o juiz faz uma dosimetria só. Uma dosimetria só. De qual crime? Do mais grave. Faz uma dosimetria só e, ao final, ele soma, ele aplica um aumento de pena em decorrência dos demais crimes cometidos. Qual aumento, prof? Depende, se for concurso formal ou se for crime continuado. Está no artigo 70 e no 71. Então, na exasperação, o juiz faz uma dosimetria só do crime mais grave e, ao final, ele aplica um aumento de pena em decorrência dos demais crimes. Mas é apenas uma dosimetria. No cúmulo material, ele faz uma dosimetria para cada crime e soma as penas definitivas. Qual que é o sistema de pena para cada um, prof? Qual concurso que utiliza o cúmulo material? O concurso material e o concurso formal impróprio. Qual que utiliza a exasperação, prof? O crime continuado e o concurso formal próprio. Deixa aí no quadro um pouquinho, para quem estiver anotando. Então, dois sistemas de aplicação de pena. Cúmulo material e exasperação. Quando que eu vou aplicar um e outro, prof? Para o concurso material e para o concurso formal impróprio, eu aplico o cúmulo material. Para o crime continuado e para o concurso formal impróprio, concurso formal próprio, eu aplico a exasperação. Falta só a gente explicar para você a diferença entre concurso formal próprio e impróprio. Porque você já sabe que o concurso formal é quando o agente, mediante uma única conduta, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Imagina que você chega no salão de beleza e está saindo aquela sua concorrente, que tem o cabelo mais bonito que o seu. Você, morta de inveja, saca a sua pistola e fala, hoje eu te mato. E dá um tiro nela, bang. O tiro transfixa o peito dela e acerta o braço da cabeleireira. Ó, um tiro, 2 resultados. Um homicídio e uma lesão corporal. Isso é concurso formal. Uma conduta, 2 resultados. Com uma conduta, você conseguiu 2 crimes, um homicídio e uma lesão. O que diferencia o concurso formal próprio do impróprio, então, prof? O que diferencia é a vontade de obter todos os resultados. Porque, perceba, no concurso formal impróprio, o agente tem dolo em relação a todos os resultados. No concurso formal impróprio, o agente tem dolo em relação a todos os resultados. No concurso formal próprio, o agente consegue os demais resultados a título de culpa. O primeiro pode ser doloso ou culposo, mas os demais necessariamente a título de culpa. Eu te pergunto, nesse nosso exemplo da cabeleireira, é concurso formal próprio ou impróprio? Concurso formal próprio, porque você queria apenas o primeiro resultado. O segundo resultado se deu a título de culpa. Para que seja concurso formal impróprio, o agente tem que ter dolo em relação a todos os resultados. Exemplo, você quer matar todos os seus colegas de sala de aula. Você planta uma bomba na sala e sai. E a bomba explode e mata 20 pessoas. Perceba, uma única conduta, 20 homicídios.
Você queria os 20? Queria. Então você vai responder por 20 homicídios em concurso formal e impróprio. Porque no concurso formal e impróprio, o agente tem dolo em relação a todos os resultados. O código vai dizer: aquele que age com concurso formal e impróprio age com desígnios autônomos. Desígnios autônomos. Ele tem dolo em relação a cada um dos resultados. Os desígnios são autônomos. E o código vai dizer: aquele que age em concurso formal próprio age com unidade de desígnio. Unidade de desígnio. Ele quer só o primeiro resultado, os demais ocorrem a título de culpa. Percebe? E o que muda, prof? Olha no quadro que você vê o que muda. Olha lá. No concurso formal próprio, a regra é a exasperação. No concurso formal impróprio, a regra é o cúmulo material. Para o concurso formal próprio, eu vou fazer apenas uma dosimetria do crime mais grave e vou aplicar um aumento em decorrência dos demais crimes. Já no concurso formal impróprio, eu vou fazer uma dosimetria para cada crime e vou somar as penas definitivas. Com base nisso, a gente consegue resolver nossa questão. Vamos voltar? Lendo a questão. Juarez, com a intenção de causar a morte do casal. Estão comigo? Juarez queria os dois resultados? Queria. A questão está te dizendo, com todas as letras, Juarez com a intenção de causar a morte dos dois. Joga uma bomba neles. Uma conduta para causar dois resultados. Isso é ou não é concurso formal? É. E esse concurso formal é próprio ou impróprio? Impróprio, porque ele tinha dolo em relação a todos os resultados. Então Juarez age em concurso formal e impróprio. Qual que é a regra de aplicação de pena para o concurso formal e impróprio? Cúmulo material. Está no seu quadro, deve estar no seu caderno. E o cúmulo material significa dizer, o juiz tem que fazer uma dosimetria para cada um e somar as penas definitivas. Vamos para as alternativas, ver se tem ela aí? Então vamos lá. Como é que é o nome do cidadão? Juarez. Juarez age em concurso material? Não, esquece. Juarez age em concurso formal? Pode ser. Juarez age em continuidade delitiva? Não, esquece. Juarez age em concurso formal? Pode ser. Eu estou entre a B e a C, certo? Vamos lá. É concurso formal requerendo a exasperação? Ou é concurso formal requerendo a somatória das penas? Percebe? Qual que é a sua resposta correta? Letra D. Concurso formal requerendo a somatória das penas. Porque é concurso formal e impróprio. E no concurso formal e impróprio é aquele que o agente tem dolo em relação a todos os resultados. Todos os resultados. E se ele tem dolo em relação a todos os resultados, o juiz faz dosimetrias independentes. Dosimetrias independentes e ao final soma as penas definitivas. Tudo bem com isso? Acho que valeu a revisãozinha, porque concurso de crimes é uma matéria que cai prova sim, prova também. A OAB adora concurso de crimes e concurso de pessoas. Concurso de crimes e concurso de pessoas. Se liga nessas duas matérias, tá bom? Vamos resolver mais? Põe na tela. 5. Paulo estava desempregado, precisando de dinheiro, quando dentro do metrô avistou uma mulher com a bolsa entreaberta e a carteira à mostra. Paulo decidiu pegar a carteira, sem que ninguém visse. Durante a empreitada criminosa, Paulo inseriu a mão na bolsa da mulher e segurou a carteira. Porém, com crise de consciência, Paulo decidiu, por livre e espontânea vontade, não prosseguir com a empreitada criminosa. Diante dos fatos narrados,
é correto afirmar que Paulo deve ser beneficiado pelo instituto do arrependimento posterior, desistência voluntária, tentativa ou arrependimento eficaz. E aí? E aí? Isso é típica questão de intercrimes. Nós estamos falando nesse ponto do artigo 14, 15 e 16 do Código Penal. 14, tentativa. 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. E o 16, arrependimento posterior. O que é isso aqui? Olha só. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são dois institutos tratados no próprio artigo 15 do Código Penal. E esses dois institutos evitam a consumação do crime. Ó, tanto o arrependimento eficaz quanto a desistência voluntária evitam a consumação do crime. Se não evitar a consumação, esquece o 15. Esquece o 15. Mas qual que é, prof, a diferença entre o arrependimento eficaz e a desistência voluntária e a tentativa? A diferença é a seguinte: na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. No arrependimento eficaz e na desistência voluntária, o crime não se consuma por vontade do próprio agente. Essa é a grande charada, é a grande questão. Na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o crime não se consuma por vontade do próprio agente. Imagina o seguinte: você está lá na cozinha da sua casa, esperando o seu marido voltar da reunião do trabalho, sexta-feira, 3 horas da manhã. Por acaso, tem um 38 na sua mão. Quando o infeliz passa o pé para dentro, você saca o revólver e sapeca um tiro nele. Bang! Quando você dá o primeiro tiro, você lembra, putz, a fatura do cartão vence segunda-feira. O que você faz? Desiste de dar outros tiros e deixa o seu marido sobreviver. Eu te pergunto, isso é tentativa ou desistência voluntária? Desistência voluntária. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade ou o crime não se consumou por vontade própria sua? Por vontade própria. Porque eu não quis continuar atirando. Desistência voluntária. E qual que é, prof, a diferença da desistência voluntária para o arrependimento eficaz? A diferença é que no arrependimento eficaz, o agente esgota os atos de execução e depois pratica uma nova conduta que evita a consumação. Na desistência voluntária, o agente desiste no meio dos atos de execução. Ainda tem atos de execução ao seu dispor e ele simplesmente desiste. No arrependimento eficaz, não. Ele pratica todos os atos de execução e depois ele pratica uma nova conduta para evitar a consumação. Nesse mesmo exemplo, sexta-feira, 3 horas da manhã, o maridão entrou. Você pega o 38, bang, 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 bang. 6 tiros nele. Utiliza todas as munições do tambor. Acerta uns tiros, erra outros. Quando você termina o último tiro, você lembra, putz, a fatura do cartão. O que você faz? Joga a arma de lado, pega o seu marido e leva para o hospital. Ele é socorrido e sobrevive. Eu te pergunto, isso é desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Esse é arrependimento eficaz. Você percebe que nos dois exemplos, o crime não se consuma por vontade do próprio agente? O crime não se consuma por vontade do próprio agente. Agora, como que isso te pega em prova? Quando o examinador está com a alma mais escura, ele coloca uma questãozinha mais ou menos assim para você, ó, nesse mesmo exemplo. Sexta-feira, 3 horas da manhã, esperando o maridão chegar, 38 na mão. Ele passa o pé para dentro, você dá o primeiro tiro, bang. Quando você dá o primeiro tiro, a sua filhinha de 2 anos vira para você e fala, mamãe, não. Aí você olha enternecido para sua filha e desiste de dar outros tiros.
e o seu marido sobrevive. E aí, José? Isso é desistência voluntária? Sim ou não? É desistência voluntária. Você vai falar, não, prof, não foi voluntária não, foi a menininha que pediu. Não. Ela foi voluntária, ela não foi espontânea. Ela foi motivada pela menininha. Mas como que eu faço, prof, para diferenciar isso? Aí a doutrina vai trazer para a gente uma fórmula para diferenciar a tentativa da desistência voluntária. E essa fórmula se chama fórmula de Frank. A fórmula de Frank diz o seguinte: na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, mas não quer. Na tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode, por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, aplica esse raciocínio no momento. Fórmula de Frank. Na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, mas não quer. Na tentativa, ele quer prosseguir, mas não pode, por circunstâncias alheias à sua vontade. Eu te pergunto, quando você deu o primeiro tiro e a sua filhinha de 2 anos disse, mamãe, não, você poderia prosseguir atirando? Sim, mas você não quis. Desistência voluntária. É diferente. Se eu mudo o exemplo e digo o seguinte, você dá o primeiro tiro, aí o seu filho de 15 anos pula em cima de você e tira a arma de sua mão. Aí eu te pergunto, isso é desistência voluntária ou tentativa? Aí é tentativa, porque você até queria prosseguir, mas você já não pode mais por circunstâncias alheias à sua vontade. Consegue entender essa diferença? Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz evitam a consumação do crime por vontade do próprio agente. Na desistência voluntária, ele simplesmente desiste. No arrependimento eficaz, ele pratica uma nova conduta que evita a consumação. Dito isso, vamos ler de novo a nossa questão. Olha lá. Paulo estava desempregado, precisando de dinheiro, quando, dentro do metrô, avistou uma mulher com bolsa entreaberta e carteira à mostra. Paulo decidiu pegar a carteira, sem que ninguém visse. Durante a empreitada, portanto, Paulo inseriu a mão na bolsa da mulher e segurou a carteira. Porém, com crise de consciência, Paulo decidiu por livre e espontânea vontade, não prosseguir na empreitada criminosa. Diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Paulo deve ser beneficiado com o Instituto da Desistência Voluntária. Comigo. Percebeu por que desistência voluntária? No meio da execução, o agente, por vontade própria, desiste. Agora, se liga. Se quando ele põe a mão para pegar a carteira, ele vê que tem alguém olhando para ele e ele tira a mão da carteira, isso é tentativa ou desistência voluntária? Aí é tentativa. Por quê? Porque aí ele até queria prosseguir. Mas ele não prossegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Porque alguém flagrou ele pegando a carteira. Percebe? Se ele põe a mão na carteira, só que ele percebe que alguém viu, e aí com medo de ser denunciado ele tira a mão, aí já é tentativa. Porque aí já não foi por vontade própria, foi porque alguém flagrou ele. Aí é por circunstâncias alheias à sua vontade. Se liga com isso. E outro detalhe. Se ele põe a mão e tira a carteira, e dá uma crise de consciência e ele resolve devolver. Vai lá e devolve a carteira. Teve desistência voluntária? Não. Não. Por quê? Porque aí o furto se consumou. E a desistência voluntária e o arrependimento eficaz evitam a consumação.
Quando que o furto se consuma? Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores. Basta a retirada da esfera de disponibilidade. A retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima. Ele retirou o bem da esfera de disponibilidade da vítima? Sim, ele tirou da bolsa. Quando ele retira da bolsa, o crime está consumado. Por isso que a questão teve o cuidado de falar para você que ele pegou, segurou, mas desistiu. Porque se a questão fala que ele tirou, aí acabou. Porque aí o crime se consumou. Se o crime se consumou, esquece o artigo 15. Não é nem desistência voluntária, nem arrependimento eficaz. Esquece o 15. Tudo bem com isso? Então, artigo 15 do Código Penal. A grande diferença entre o 14 e o 15. 14 é tentativa. O 15 é desistência voluntária e arrependimento eficaz. No 14, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. No 15, o crime não se consuma por vontade do próprio agente, ou porque ele desiste voluntariamente, ou porque ele se arrepende eficazmente. Qual a diferença da desistência voluntária com arrependimento eficaz? Na desistência, o agente simplesmente desiste. No arrependimento eficaz, o agente pratica uma nova conduta que evita a consumação. Tudo bem com isso? Isso também cai. Ah, prof, tudo que você fala que cai, é óbvio que a gente elabora as questões com base naquilo que a gente mais vê em prova, tá? Cuidado com o artigo 15 do Código Penal. Vamos mais? Olha só. 6. Frederico, de maneira intencional, colocou fogo no jardim da residência do seu chefe de trabalho, causando-lhe perigo ao patrimônio deste e dos demais vizinhos da região, já que o fogo se alastrou rapidamente, aproximando-se da rede elétrica e de pessoas que passavam pelo local. Ocorre que Frederico não se certificou, com as cautelas necessárias, que não haveria ninguém no jardim, de modo que a conduta por ele adotada causou a morte de uma criança queimada que brincava no local. Desesperado, Frederico procura você como advogado e admite os fatos, indagando sobre eventuais consequências penais dos seus atos. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Frederico deverá esclarecer que a conduta praticada configura crime de A. Homicídio doloso qualificado pelo emprego de fogo. Incêndio doloso simples. C. Homicídio culposo. E D. Homicídio doloso com aumento de pena em razão do resultado morte. Vem comigo. Olha só. Típica questão que trata do elemento subjetivo da conduta. Quais são os elementos subjetivos da conduta? Dolo e culpa. Dolo e culpa. E como que eu diferencio o dolo da culpa? No dolo, o agente prevê o resultado e quer o resultado. No dolo, o dolo tem dois elementos, consciência e vontade. Então, no dolo, o agente prevê o resultado e dirige a sua conduta na busca daquele resultado. No dolo, o agente prevê o resultado e dirige a sua conduta na busca daquele resultado. Ou, no mínimo, ele prevê e assume o risco de produzir esse resultado. Isso é conduta dolosa. E o que é conduta culposa? Pessoal, grava aí. Crime culposo é o crime da falta de cuidado. Crime culposo é o crime da falta de cuidado. No crime culposo, não há o elemento consciência. No crime culposo, o agente não prevê um resultado previsível. Ó. No crime culposo, o agente não prevê um resultado previsível. Você vai falar, ué, prof, peraí. Se o resultado é previsível, por que o agente não prevê? Não prevê porque age com falta de cuidado, com imprudência, negligência ou imperícia.
A falta de cuidado sempre manifestada dessas três formas: imprudência, negligência ou imperícia. Por agir com imprudência, negligência ou imperícia, o agente não prevê um resultado que era previsível. E como que eu faço para saber se esse resultado era ou não era previsível? Utilizo o critério do homem médio, aquele de cuidado mediano, que representa a maioria das pessoas. Pergunta se a maioria das pessoas conseguiria prever o resultado? Se você chega à conclusão que sim, o nosso agente não previu porque agiu com falta de cuidado. Então eu queria primeiro que você conseguisse identificar nas questões que envolvem dolo e culpa, conseguisse identificar quando que o examinador está te dizendo, com todas as palavras, que aquilo foi doloso ou que aquilo foi culposo. E sabe como que ele diz? Volta aí no nosso enunciado. Olha só, quando ele vem e diz, Frederico de maneira intencional, ele está te dizendo aqui com todas as letras que o Frederico, com dolo, colocou fogo no jardim da residência do seu chefe de trabalho, causando perigo ao patrimônio deste e dos demais vizinhos da região, já que o fogo se alastrou rapidamente, aproximando-se da rede elétrica e de pessoas que passavam no local. Agora, olha o que ele fala. Ocorre que Frederico não se certificou com as cautelas necessárias. O que o examinador está te dizendo aqui, com todas as letras? Que Frederico agiu com culpa. Quando ele diz, não se certificou com as cautelas necessárias, que ele não foi cuidadoso suficientemente. Então, vem comigo para o quadro. Eu estou te dizendo, melhor, o examinador está te dizendo que Frederico agiu com dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Não foi isso que a gente viu agora no enunciado? Ele tinha dolo em relação ao incêndio, dolo em relação ao incêndio e culpa em relação à morte. É ou não é? Isso se chama crime préter-doloso. Préter-dolo. O que é um crime préter-doloso? Crime préter-doloso é quando eu tenho dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Perceba, é um crime só. Um crime só. Só que ele é agravado pelo resultado. É um crime só que agravado pelo resultado. Significa dizer que eu tinha dolo de um crime menos grave e acabo conseguindo um resultado mais grave a título de culpa. Eu tinha dolo em relação a um crime menos grave e acabo conseguindo um resultado mais grave a título de culpa. Qual que é um exemplo de manual? Lesão corporal seguida de morte. O dolo é de lesionar. Só que por agir com falta de cuidado eu acabo matando. Lesão corporal seguida de morte. 129, parágrafo 3º. Crime préter-doloso. Tenho dolo na lesão e acabo conseguindo a morte a título de culpa. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho dolo em relação ao incêndio e culpa em relação ao resultado morte. Então, qual que é a resposta da nossa questão? Põe lá na tela. Crime de incêndio com resultado morte. Artigo 250 do Código Penal. Ele tinha dolo em relação ao incêndio e culpa em relação à morte. Crime préter-doloso. Préter-doloso. Beleza, vamos mais. Dá um tempinho?
Só beber uma água? Aí a gente começa essa set aí. Vamos lá. Mais uma questão. David, em dia de sol, levou sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, David precisou ir ao banheiro, solicitando então que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. Carla se comprometeu a cuidar da filha de David. Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas da piscina. Carla, que sempre fora apaixonada por Vitor, começou a conversar com ele e ambos ficam de costas para a piscina, não atentando para as crianças que lá estavam. Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção,
que a deixa embaixo d'água por tempo suficiente para causar o seu afogamento. David vê quando o ato acontece através de uma pequena janela do banheiro local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Victor e Carla não veem o ato de afogamento da criança porque estavam de costas para a piscina conversando. Diante do resultado morte, David, Carla e Victor ficam preocupados com a sua responsabilização penal e procuram um advogado, esclarecendo que nenhum deles adotou comportamento positivo para gerar o resultado. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que... Olha só, vem comigo, vamos dar uma revisada nisso aí antes da gente ler as alternativas. Veja bem, quem matou a Vivi? A água. Né? A Vivi morreu afogada. Então, nós estamos falando aqui quem teria o dever jurídico de evitar esse resultado. Essa é uma típica questão que envolve crime omissivo impróprio. A questão está tratando de omissão imprópria. Parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Omissão imprópria é quando o crime está descrito por ação e o agente comete por omissão. Como é que é, prof? Na omissão imprópria, o agente vai responder não porque causou propriamente, mas porque deixou de evitar. Porque existem algumas pessoas que foram elencadas pela lei, pelo Código Penal, no parágrafo 2º do artigo 13, e essas pessoas elas têm o dever de agir para evitar o resultado. Se elas não agem, elas respondem pelo próprio resultado. Então, parágrafo 2º do 13 diz que tem o dever jurídico de agir. Primeiro grupo de pessoas, aqueles que tenham por lei o dever de cuidado, proteção e vigilância. Segundo grupo, aqueles que de outra forma assumem a responsabilidade de evitar o resultado. E 3, aqueles que, com o seu comportamento anterior, criam o risco da ocorrência do resultado. Então, parágrafo 2º do 13 diz o seguinte, com essas letras: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Aí ele diz, o dever de agir incumbe a quem? Elenca os 3 grupos. Eu vou repetir os 3 grupos de pessoas, te dando exemplos dentro de cada grupo, para você entender. Então, o primeiro grupo de pessoas que tem o dever de agir para evitar esses crimes. Aqueles que tenham, por lei, o dever de cuidado, proteção e vigilância. Exemplo, polícia, bombeiro, os pais em relação aos filhos menores de idade. Essas pessoas têm, por lei, o dever de cuidado, proteção e vigilância. Portanto, elas têm o dever jurídico de agir. Se elas não agirem, elas respondem pelo próprio resultado. Segundo grupo de pessoas, observe como o código é cuidadoso na redação. No segundo grupo, o legislador diz assim, aqueles que de outra forma assumem a responsabilidade de evitar o resultado. Perceba? No primeiro grupo ele diz, aqueles que tenham por lei o dever. No segundo grupo ele diz, aqueles que de outra forma. O legislador está querendo dizer que não por lei, mas por outra forma, assumem a responsabilidade de evitar o resultado. Então, por lei, eu tenho a polícia. De outra forma, eu tenho segurança particular. Por lei, eu tenho os bombeiros. De outra forma, eu tenho o salva-vidas do clube. Percebe? Não é por lei, mas por outra forma, através de um contrato de trabalho. Por lei, eu tenho os pais.
em relação aos filhos menores. E de outra forma, eu tenho as babás, os cuidadores de idosos. Essas pessoas assumem a responsabilidade, assumem papel de garante. Esse segundo grupo é o grupo dos garantidores, aqueles que assumem papel de garantidores. Esses que assumem papel de garantidores, eles têm o dever jurídico de agir para evitar o resultado. E o terceiro grupo de pessoas? Aqueles que, com a conduta anterior, criam o risco da ocorrência do resultado. Então, quem criou o risco tem que agir também. Esse eu tenho certeza que você já viu. Naquele churrasco que você faz lá, tem o seu amigo engraçadão. Sempre tem um amigo engraçadão que pega os outros e joga na piscina. Esse cara que pega um e joga na piscina, se esse que ele jogou na piscina começar a se afogar, ele tem o dever de ir lá e evitar o resultado, porque se ele não agir, ele vai responder pelo homicídio. Homicídio por omissão. Entende isso? Então, a omissão imprópria é a omissão daqueles que têm o dever jurídico de agir. E se essas pessoas não agirem, elas respondem pelo próprio resultado. Eu vou te dar um exemplo que, infelizmente, é muito corriqueiro na prática. Muito corriqueiro. Você vai ver que eu vou te começar a falar o exemplo, você já vai imaginar onde vai dar. Imagina o seguinte, uma mãe que mãe solteira. E ela tem uma filha de 13 anos. Você já viu onde vai dar isso, né? Mãe solteira tem uma filha de 13 anos. E a mãe arruma um namorado. E aí o namorado começa a bulir na filha, se é que você me entende. A mãe, com receio de perder o namorado e a assistência material que ele fornece para ela, nada faz. Então, ó, mãe arrumou um namorado, o namorado começou a mexer com a filha. A filha é menor de 14 anos. A mãe descobre e nada faz. Só que a situação vai ficando tão escancarada que os vizinhos começam a achar aquilo tudo muito estranho e denunciam para a polícia. A polícia investiga, descobre toda a situação e indicia ele por estupro de vulnerável por ação. E a mãe por estupro de vulnerável por omissão. Percebe? Isso é omissão imprópria. A mãe estuprou alguém? Não, mas ela deixou de evitar. E ela tinha o dever jurídico de agir. Se ela não age, ela responde pelo próprio resultado. Então ambos respondem pelo estupro de vulnerável. Ele por ação, ela por omissão. Consegue entender isso? Só mais 2 detalhes dentro de omissão imprópria. Que omissão imprópria é top 3, tá? Do que mais cai na OAB em direito penal. Omissão imprópria. Mais 2 detalhes. O primeiro detalhe é o seguinte: o dever é de agir para evitar o resultado. E não propriamente de evitar. Ó. O dever é de agir e não propriamente de evitar. Então imagina que a mãe está com um filho no barco e o filho acaba se distraindo e cai na água. A mãe, querendo salvá-lo, pula e consegue tirar o menino lá de dentro. Só que mesmo tirando o menino lá de dentro, ele é socorrido, mas ainda assim ele morre. Eu te pergunto, a mãe vai responder por alguma coisa? Não. Porque o dever é de agir para evitar e não propriamente de evitar. O que o agente não pode fazer? Ele não pode se omitir. Tem que agir para evitar. Tudo bem? Beleza, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe eu gostaria muito que você ficasse focado na letra do parágrafo 2º do 13. Quando ele diz, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado.
Perceba, dever e poder. O dever, a própria lei diz quem tem, porque logo na frente ela continua. O dever de agir incumbe a quem? E elenca lá os 3 grupos de pessoas. O dever de agir, a própria lei diz quem tem. Mas e o poder? E o poder? O poder é só na situação do caso concreto que você vai identificar se podia ou não podia. Só na situação do caso concreto. Por exemplo, vem em prova que a mãe estava com o filho no barco e o menino cai na água. Aí o examinador coloca assim para você, ó, a mãe, vírgula, que não sabia nadar, vírgula, não faz nada. Eu te pergunto, a mãe tinha o dever jurídico de agir? Sim, porque ela está no primeiro grupo de pessoas. Ela tem, por lei, o dever de cuidado, proteção e vigilância. Mas a mãe podia agir? Não, ela não sabia nadar. Vem para a nossa questão. Olha para a nossa questão. Só para você identificar. David é o pai, Carla é a piriguete, Vitor é o salva-vidas. Eu te pergunto, quem deles tem o dever jurídico de agir? Os 3. Os 3 têm o dever jurídico de agir. O pai tem o dever jurídico de agir porque está no primeiro grupo. Ele tem, por lei, o dever de cuidado. A Carla tem o dever jurídico de agir porque ela assumiu o papel de garante. Assumiu o papel de garantidora. Quando o David fala, Carla, você olha? Ela fala, olho. Nesse momento ela assume a responsabilidade de evitar o resultado. Assume a responsabilidade de agir para evitar o resultado. Ela assumiu o papel de garantidora. E o Vitor tem o dever jurídico de agir? Tem, porque ele é o salva-vidas da piscina. Então os 3 têm o dever jurídico de agir. Mas eu te pergunto, os 3 podem agir? David, que é o pai, tem o dever jurídico? Tem. Mas ele podia agir? Não. Por quê? Porque ele ficou preso no banheiro. Ele tem o dever jurídico de agir? Sim. Mas quando ele tenta sair do banheiro, a fechadura fica emperrada e ele não consegue chegar na piscina. Então ele tem o dever, mas não podia agir. Então ele por nada responde. E Carla e Vitor têm o dever jurídico? Tem. E eles podiam agir? Podiam. Mas ficaram de namorico e não viram a menina se afogando. Portanto, quem responde pela morte de Vivi? Olha aí a sua resposta correta na tela. Põe na tela. Carla e Vitor apenas poderão responder pelo homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam a obrigação de agir na situação. Vamos identificar porque que as outras estão erradas, ó. A outra fala, só David poderá responder, já que era o único com o dever legal de agir. Era o único David? Não. Carla e Vitor também tinham o dever jurídico. A C fala, David, Carla e Vitor poderão responder pelo homicídio, já que os 3 tinham o dever jurídico de agir. Ok, os 3 tinham, mas David não podia. David não podia. Ele tinha o dever jurídico, mas não podia. E o parágrafo 2º fala dever e poder. Dever e poder. E a D? Vitor apenas poderá responder pelo crime de omissão de socorro? Esquece, a D é a pior de todas. Tudo bem? Entendemos isso? Omissão imprópria. Top 3 dos assuntos que mais caem em direito penal na sua prova da OAB. Então você não pode deixar de saber isso aí. Tá bom? Vamos mais? Próxima questão. Inconformado com o comportamento do seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador. Neste momento, com o escopo de nele causar diversas lesões. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha,
decide matá-lo com uma barra de ferro, o que vem efetivamente a acontecer. Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos expostos, o advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de que Mário pode ser responsabilizado a. Apenas pelo crime de homicídio por força do princípio da consunção, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. B. Apenas pelo crime de homicídio por força do princípio da alternatividade, sendo aplicada a regra do crime progressivo. Apenas pelo crime de homicídio, com base no princípio da especialidade. Pelos crimes de lesão corporal e homicídio em concurso formal. O que aconteceu aí? Ó, o agente, que é o nome dele? Mário. Mário tinha o escopo, vamos identificar as informações lá no enunciado. Qual que era o escopo de Mário? Mário resolve dar uma lição e desfere 2 socos no importunador com o escopo de nele causar várias lesões. Então, o dolo de Mário, inicialmente, é dolo de causar lesão. A vontade de Mário, inicialmente, é vontade de praticar o crime de lesão corporal. Só que, durante o ato, entendendo que a filha não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento, que ele não havia sofrido na mesma intensidade da filha, decide matá-lo. Então, ó, comigo. Ele tinha dolo de lesão e durante a execução ele progride no dolo. Progride no dolo. Ele progride para o dolo de matar, para o animus necandi. Então ele tinha a intenção de causar lesão e progrediu no dolo. Isso se chama progressão criminosa. Há uma progressão do dolo. O dolo inicial era de lesão e ele progride para o dolo de matar. Quando isso acontece, o agente deve responder apenas pelo crime fim. Pelo crime fim. Então o crime fim absorve o crime meio e o agente só responde pelo crime fim. Quando há essa progressão, que ele sai da lesão para o homicídio absorve a lesão e o agente só responde pelo homicídio. Então, qual que é a sua alternativa correta? Põe na tela. Apenas pelo crime de homicídio ele deve responder. Por força do princípio da consunção. O que o princípio da consunção diz? Que o crime fim absorve o crime meio. O crime fim absorve o crime meio, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. Isso aqui a gente conhece como progressão de dolo. Progressão de dolo. Ele queria lesão, progrediu para o homicídio. Tá? Então, o princípio da consunção, o crime fim absorve o crime meio e o agente só responde pelo crime fim. Beleza, vamos mais. Questão 9. Em 5 de outubro de 2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, que aconteceria em 9 de outubro de 2018, sequestra Danilo, com a ajuda de um amigo ainda não identificado. No mesmo dia,
a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$ 50 mil para sua liberação. 2 semanas depois, após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu libertar Danilo, encaminhando de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado da família. Considerando os fatos narrados, o advogado de Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, deverá esclarecer que sua conduta a. Não permite que seja oferecida denúncia pelo Ministério Público, pois o Código Penal adota a teoria da ação para a definição do tempo do crime, sendo Lúcio inimputável para fins penais. B. Não permite seja oferecida denúncia pelo órgão ministerial, pois o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o tempo do crime, e sendo este de natureza formal, sua consumação se deu em 5/10/2018. C. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma consumada. D. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma tentada, já que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois não houve obtenção de vantagem indevida. E aí, José? Essa questão é muito boa porque ela envolve 2 assuntos muito importantes. Ela envolve inimputabilidade e ela envolve a classificação dos crimes em relação ao resultado. Então veja bem, o Código Penal adotou qual teoria acerca do tempo do crime? Nós já falamos aqui hoje. O Código Penal adotou a teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. Considera-se cometido o crime quando? No momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado. Então, considera-se cometido o crime no momento da ação. Então eu olho, se no momento da ação o agente é menor, ele é inimputável. Só que cuidado com os chamados crimes permanentes. O que são, prof? Crimes permanentes? São aqueles crimes que a consumação deles se arrasta no tempo, se prolonga no tempo. Crime permanente é o contrário de crime de consumação instantânea. Crime de consumação instantânea é aquele que se consuma no momento da conduta. Já o crime permanente é aquele que a consumação dele se prolonga no tempo. Ela não é instantânea, ela fica se renovando no tempo. E o exemplo de manual de crime permanente é justamente o crime de sequestro ou cárcere privado. Porque perceba, quando eu sequestro alguém e coloco ela em cativeiro, no momento que eu coloquei ela em cativeiro, o crime se consumou? Sim. Mas espera aí, e amanhã que ela continua presa? O crime está se consumando? Sim. E 1 semana depois que ela continua presa, o crime está em consumação. E 1 ano depois que a pessoa continua presa, o crime está em consumação. Tanto é que se a polícia instaurar o cativeiro, prende os sequestradores em flagrante delito. Mesmo 1 ano depois. Por quê? Porque o crime está em consumação. Trata-se de crime permanente. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: no crime permanente, se no início o agente era inimputável e adquire a maioridade durante a permanência, ele passa a responder pelo crime.
E mais um detalhe. Se entra uma lei penal, se entra em vigor uma lei penal pior para o réu, essa lei se aplica durante a permanência. Então perceba, no crime permanente, se o agente adquire a maioridade durante a permanência, ele passa a responder pelo crime. E se entra em vigor uma lei penal pior para o réu, ela se aplica para aquele caso. Aqui na nossa questão, Lúcio tinha 17 anos, dia 5 de outubro. Ele faria 18 anos, dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro. E nesse dia, vamos lá, dia 5, Lúcio com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto, comemoração do seu aniversário, que aconteceria dia 9. Sequestra Danilo. Então ele sequestrou Danilo dia 5 e ele faria 18 dia 9. Só que quanto tempo ele ficou com Danilo sequestrado? 2 semanas. 2 semanas. Então, considerando que 2 semanas tem 14 dias, se ele sequestrou dia 5, ele ficou até dia 19 com ele sequestrado. Eu te pergunto, ele fez 18 anos durante a permanência ou não? Fez. Se ele fez 18 anos, ele passa a responder pelo crime? Sim. Então a gente vai lá nas alternativas e já descarta 2. Olha lá. A. Não permite que seja oferecida, em razão de Lúcio ser inimputável. Ele era inimputável? Não. Então não é a A. B. Não permite que seja oferecida denúncia, pois o Código Penal adota a teoria do resultado? Não, mentira. O Código Penal adota a teoria da atividade. Aí eu fico entre a C e a D. A C e a D estão dizendo o seguinte: ele vai responder pelo crime. Só que a C diz, ele vai responder de forma consumada. A D diz, ele vai responder de forma tentada. Então você já entendeu que ele vai responder? Por que ele vai responder? Porque ele fez 18 anos durante a consumação do crime. Então, durante o sequestro, ele completa 18 anos. Ele passa a responder pelo crime. Então, ele vai responder pelo crime? Vai. Mas ele vai responder pelo sequestro consumado ou tentado? Uma vez que não houve o pagamento do resgate. Esse é o mote da questão. A questão está te perguntando, esse sequestro é consumado ou tentado? E aí, para entender isso, nós precisamos entender a classificação dos crimes em relação ao resultado. E em relação ao resultado, o crime se classifica em 3 espécies: material, formal e de mera conduta. Crime material, formal e de mera conduta. Qual a diferença entre eles, prof? É a seguinte: no crime material, o crime descreve conduta e resultado, e o crime só se consuma com resultado. No crime formal, o crime descreve conduta e resultado, só que o crime se consuma de forma antecipada. Por isso que a doutrina também chama os crimes formais de crimes de consumação antecipada, ou ainda de crimes de resultado cortado. Porque muito embora o crime preveja conduta e resultado, ele se consuma de forma antecipada, apenas com a prática da conduta. Ah, prof, e se ocorre também o resultado? Nós chamamos isso de exaurimento. Exaurimento. Então, no crime material, o crime prevê conduta e resultado, e o crime só se consuma com o resultado. No crime formal, o crime também prevê conduta e resultado, só que ele se consuma de forma antecipada, apenas com a prática da conduta. E se ocorre depois o resultado? Nós chamamos de crime exaurido ou apenas de exaurimento. E nos crimes de mera conduta? Nos crimes de mera conduta, o crime prevê apenas a conduta, não prevê um resultado. Ah, é, prof? É. Exemplo, artigo 150 do Código Penal. O crime de violação de domicílio.
Crime de violação de domicílio no 150 está escrito lá assim, ó. Entrar ou permanecer na casa de outrem sem a sua autorização. Eu te pergunto, qual que é o resultado? O crime prevê um resultado ou só prevê a conduta? Só prevê a conduta. Percebe? Ele não falou entrar para lesionar, entrar para ofender. Apenas disse entrar sem autorização. Só previu a conduta. Nós chamamos isso de crimes de mera conduta. E como que ele se consuma? Com a prática da conduta. Agora, o importante para nós aqui são os crimes formais. Porque crimes formais são aqueles crimes que, muito embora o crime preveja conduta e resultado, ele se consuma antes, ele se consuma apenas com a conduta. São todos aqueles crimes que têm previsão de vantagem indevida. Exemplo, extorsão. Praticar extorsão para a obtenção de vantagem indevida. Ainda que você não obtenha a vantagem, se você já praticou o ato de extorsão, o crime já está consumado. Concussão, corrupção passiva. São crimes que prevêem a obtenção de vantagem indevida. Esses crimes são crimes formais. Ainda que não obtenha vantagem indevida, o crime já está consumado. Imagina o crime de concussão, exigir vantagem indevida para praticar ou deixar de praticar ato de ofício. A partir do momento que você exige, o crime está consumado, ainda que você não obtenha vantagem indevida. E aqui no caso do crime de extorsão mediante sequestro, você sequestra para extorquir. Quando você sequestra para extorquir, o crime já consumou, ainda que você não obtenha vantagem indevida. Então, qual que é a sua resposta certa aí na nossa questão? Responde pelo crime de extorsão mediante sequestro na forma consumada. Responde pelo crime de extorsão mediante sequestro na forma consumada, porque se trata de crime formal ou crime de consumação antecipada. Entendemos isso? Sim? Espero que sim. Vamos mais. 10. Põe na tela. Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento mais conservador, com analgésicos para a dor, o que permitiria que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o remédio a Leonardo sem observar que era composto por uma substância a qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Em razão da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito. Que bela evolução, hein? Evoluindo a óbito, conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico. Recebidos autos do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jonas, imputando-lhe o crime de homicídio doloso. Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência dos antecedentes causais, o advogado de Jonas deverá alegar que a morte são com causas absolutamente independentes, devendo ocorrer a desclassificação para que Jonas responda pelo crime de lesão corporal seguida de morte. B. Que são com causas relativamente independentes, devendo ocorrer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, já que a morte teve relação com a sua conduta inicial. C. São com causas relativamente independentes, que por si só causou o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de homicídio culposo. E D. São com causas relativamente independentes,
que por si só produziu o resultado, devendo haver a desclassificação para o crime de lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte. Vem comigo. Típica questão de concausas. Concausas. Nós estamos falando aqui de nexo causal. Quando eu tenho mais de uma causa concorrendo para o mesmo resultado. Essa questão é resolvida pelo parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Com causas relativamente independentes e supervenientes. Lá no parágrafo 1º do artigo 13, ele diz: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação do resultado quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Essa é a redação do parágrafo 1º. Tenta entender o negócio aqui comigo. Com causas, vem para o quadro. Com causas é quando eu tenho mais de uma causa concorrendo para o mesmo resultado. Ó. Eu tenho mais de uma causa concorrendo para o mesmo resultado. Aqui está o resultado. E aqui eu tenho mais de uma causa concorrendo para o mesmo resultado. Essas duas causas, nós vamos dar os nomes para elas de causa efetiva e causa concorrente. Qual que é a sua missão quando a gente está estudando com causas? É descobrir qual que foi a causa que produziu o resultado? Não. Não é. Porque a questão vai te dizer qual que foi a causa que produziu o resultado. A sua missão, quando cai com causas, é saber pelo que vai responder o agente da causa concorrente. Aquele que não produziu o resultado, mas concorreu para o resultado. Não é exatamente o que nós temos na questão. A questão está te dando duas causas. O golpe de arte marcial e o choque anafilático. Choque anafilático. Qual que foi a causa que produziu a morte? O choque anafilático. A questão te disse. Ela te fala qual que é a causa efetiva. A causa efetiva foi o choque anafilático. Agora, o problema que você tem que desvendar é pelo que responde o agente da causa concorrente? Porque se não fosse o golpe, ele não teria parado no hospital. Pelo que ele responde? O parágrafo 1º do 13 vai dizer o seguinte: quando a causa superveniente produz o resultado por si só, ela exclui a imputação do resultado. Está dizendo o seguinte: quando a causa superveniente tem força de produzir sozinho o resultado, ela exclui a imputação do resultado e o agente da causa concorrente só responde pelo que ele fez. É mais ou menos assim, ó. A causa superveniente aparece e rouba o resultado. O professor Damasio diria o seguinte, ó. Dizia, né, no seu livro. Quando o resultado sai da linha de desdobramento causal normal da causa concorrente, ela exclui a imputação do resultado. Ó, eu vou repetir e você vai tentar entender comigo. O Damasio dizia, quando o resultado sai do desdobramento causal normal da causa concorrente, ela exclui a imputação do resultado, há uma quebra do nexo causal. Eu te pergunto, nesse nosso exemplo, na nossa questão, qual que é a causa concorrente? A causa efetiva, a gente sabe que é o choque anafilático. Qual que é a causa concorrente? A causa concorrente é o golpe de arte marcial, não é?
Eu te pergunto, é um desdobramento normal de quem sofre um golpe de arte marcial morrer de choque anafilático? Óbvio que não. Você entende o que o Damasio está querendo dizer? É isso que o Damasio está dizendo. Quando o resultado sai do desdobramento normal da causa concorrente, ela exclui a imputação do resultado. Por quê? Porque a causa superveniente rouba o resultado. Os exemplos são mais ou menos assim, ó. Tomou um tiro e foi para o hospital. Lá o hospital desaba e ele morre soterrado. É um desdobramento normal de quem toma tiro morrer soterrado? Não. Tomou um tiro e levou para o hospital. Lá o UTI pega fogo e ele morre queimado. É um desdobramento normal de quem toma tiro morrer queimado? Não. É isso que eu estou querendo dizer. Quando a causa superveniente rouba o resultado, tem a força de sozinha produzir o resultado, ela exclui a imputação do resultado e o agente da causa concorrente responderá apenas pelo que ele praticou. No exemplo da nossa questão, é um desdobramento normal de quem sofre um golpe de arte marcial morrer de choque anafilático? Não. Então há uma quebra do nexo causal e o agente só responde pelos atos praticados. O que ele praticou? Lesão corporal. Eu posso imputar o resultado morte ao golpe de arte marcial? Não. Por quê? Porque o choque anafilático roubou o resultado. O agente da causa concorrente só responde, então, pelos atos até então praticados. Então, na sua tela, qual a alternativa correta? Põe lá. A linha D. São concausas relativamente independentes que por si só produziu o resultado, devendo haver, portanto, uma desclassificação do crime de lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte. Então, pelo que responde Jonas? Apenas pela lesão. Por que eu não posso imputar o resultado morte a ele? Porque a causa superveniente produziu sozinha o resultado. Produziu sozinha o resultado. Por si só produziu o resultado. Tudo bem com isso? Entendemos? Com causas. Parágrafo 1º do artigo 13. Vamos mais. Tem outro horário aí do estúdio? A Bruninha? Não tem nada não. Vamos terminar aqui. Vamos lá. Sandra, mãe de Henrico, de 4 anos. Sandra, mãe de Henrico, de 4 anos de idade. Fruto do relacionamento anterior, namorava Fábio. Após conturbado término do relacionamento, cujas discussões tinha como principal motivo a criança e a relação de Sandra com o ex-companheiro, Fábio comparece à residência de Sandra, enquanto esta trabalhava para buscar seus pertences. Na ocasião, ele encontrou Henrico e uma irmã de Sandra que cuidava da criança. Com raiva pelo término da relação, Fábio, aproveitando-se da distração da tia, conversa com a criança sobre como seria legal voar do 8º andar, apenas com uma toalha funcionando como paraquedas. Diante do incentivo de Fábio, Henrico pula da varanda do apartamento com a toalha e vem a sofrer lesões corporais de natureza grave, já que cai em cima de uma árvore. Descobertos os fatos, a família de Fábio procura o advogado para esclarecimentos sobre as consequências jurídicas do ato. Considerando as informações narradas, sob o ponto de vista técnico, deverá o advogado esclarecer que a conduta de Fábio configura a. Conduta atípica, já que não houve resultado morte a partir da instigação ao suicídio. B. Crime de instigação ao suicídio consumado, com pena inferior àquela prevista para quando há a efetiva morte. C. Crime de instigação ao suicídio, mas na forma tentada. E D. Crime de homicídio na modalidade tentada. Erra essa. Erra essa. Eu vou dar um tempinho para você errar, para a gente fechar com essas observações aqui. Na tela,
Homicídio, prof? Homicídio? Sim. Por quê comigo? Cuidado. Isso, vez ou outra, essas exceções caem na OAB. O menor de 14 anos para o Código Penal não é gente. Como assim, prof? Entenda aqui. O menor de 14 anos para o Código Penal, o consentimento do menor de 14 anos é inválido e a resistência dele é nula. Ó, para o Código Penal, o consentimento do menor de 14 anos é inválido e a resistência é nula. Com base nessas duas afirmações, eu quero que você entenda o seguinte. Se uma pré-adolescente de 13 anos de idade consente em ter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com um homem maior de 18 anos, está configurado o crime de estupro de vulnerável? Sim. Mesmo consentido, prof? Mesmo consentido. Porque o consentimento da pessoa menor de 14 anos é inválido para o Código Penal. Ah, prof, e se for um namorado que até a família conhece e tem consciência que eles têm relação sexual? Não interessa. O consentimento do menor de 14 anos é inválido. Qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Porque o consentimento do menor de 14 anos é inválido. E aquela pessoa que pratica aborto numa pré-adolescente grávida? Tem uma menina de 13 anos grávida. E ela permite que terceiro pratique aborto nela. Nós sabemos que o Código Penal trata o aborto em 3 artigos. 3 artigos, 124, 125 e 126. O 124 é o artigo da gestante. É quando a gestante pratica o autoaborto. Quando ela pratica o autoaborto ou quando ela permite que terceiro pratique o aborto nela. Então o 124 é da gestante. O 125 e o 126 é do terceiro. O 125 é do terceiro que pratica o aborto sem o consentimento da gestante. E o 126 é do terceiro que pratica o aborto com o consentimento da gestante. Eu te pergunto, se essa gestante de 13 anos permite que terceiro pratique o aborto nela, o terceiro vai responder por qual crime? Aborto sem o consentimento da gestante. Porque o consentimento do menor de 14 anos é inválido. Então, ainda que ela tenha consentido, esse consentimento não é válido. O agente vai responder pelo 125. Aborto sem o consentimento da gestante. Da mesma forma, é o crime de induzir, instigar e auxiliar o suicídio. Se você induz, instiga ou auxilia o menor de 14 anos a se suicidar, você, na verdade, está praticando atos de homicídio. Porque a resistência do menor de 14 anos é nula. Então, esse nosso agente que induziu o menor de 14 anos a se matar responderá pelo homicídio. Cuidado, então. Envolver o menor de 14 anos na seara penal, o consentimento é inválido e a resistência é nula. Tudo bem com isso? Vamos responder mais uma e a gente fecha. Olha só. João completou 20 anos e foi colocado em liberdade após cumprir 3 anos de internação por medida socioeducativa, em razão da prática de atos infracionais análogos a estupro e furto, conforme sentença proferida pelo Juizado da Infância e da Juventude de sua comarca. Ao ser solto pela unidade de internação,
foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo, sendo que João nunca respondeu por outros crimes. Para os fins desse novo processo, assinale a alternativa correta. João é primário de bons antecedentes, ante a inaptidão de atos infracionais serem utilizados como circunstâncias judiciais ou induzir reincidência. B. João é reincidente e com maus antecedentes, ante a pluralidade de infrações pretéritas anteriores aos delitos de roubo. C. João é tecnicamente primário, porém com maus antecedentes, sendo este o único efeito possível gerado pela aplicação de medidas socioeducativas. D. João é reincidente e com maus antecedentes, pois não é possível que a reincidência seja também considerada circunstância judicial, ainda que se tratem de condenações distintas. Antes de vir para mim, chuta aí. Erra. Erra. Errou? Então, beleza. Sua resposta é essa. E ela está contemplada na súmula 444 do STJ. Para mim. A questão disse que João, enquanto menor, cometeu 2 atos infracionais. Que se ele fosse maior, seria um estupro e roubo, né? Estupro e furto, estupro e roubo. Mas ele era menor. Então são atos infracionais. E tanto para reincidência quanto para maus antecedentes, eu preciso de condenação penal transitada em julgado. Tanto para a configuração de reincidência quanto para a configuração de maus antecedentes, eu preciso de sentença penal condenatória transitada em julgado. Você vai observar, ao ler a súmula 444 do STJ, que passagem no juizado da infância e da juventude não pode configurar nem reincidência nem maus antecedentes. Inquérito policial não pode configurar nem reincidência nem maus antecedentes. Ações penais em curso não podem configurar reincidência nem maus antecedentes. Para configurar reincidência ou maus antecedentes, precisa ser sentença penal condenatória transitada em julgado. Tudo bem com isso? Beleza. Moçada, a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter contribuído um pouco com a sua preparação para a prova. E de verdade, nós aqui no IGD torcemos muito para que todos vocês logrem êxito no exame da OAB, porque a gente fica muito feliz de contribuir com essa conquista da sua carreira acadêmica. Tudo bem? A gente se encontra em qualquer outra oportunidade aqui no IGD. Um beijo e até a próxima.